Bem-vindo ao canal Euthermo. Esse é o segundo em uma série de 2 vídeos a respeito do sistema água-cloreto de sódio. No primeiro desses vídeos, gravado aqui nessa cozinha, nós avaliamos os efeitos térmicos associados ao processo de mistura dessas duas substâncias. Agora, nesse segundo vídeo, nós vamos examinar o diagrama de fases da mistura água-cloreto de sódio. Esse é o diagrama de fases da mistura cloreto de sódio-água a pressão atmosférica na faixa de temperatura aproximada de menos 20 a 40 graus Celsius. Abaixo dele encontra-se a informação relativa à sua origem. Esta é uma versão modificada do mesmo diagrama, com cores de fundo para identificar diferentes regiões. No primeiro vídeo dessa série, preparamos uma mistura com cerca de 200 gramas de cloreto de sódio em cerca de 1 kg de água, ou seja, uma fração mássica de cloreto de sódio de cerca de 17%. Naquele vídeo, a temperatura final observada foi de menos 1 grau Celsius, com a mistura inteiramente em fase líquida. Essas condições de temperatura e composição são representadas pelo ponto vermelho. Esse ponto se encontra dentro da região de líquido, o que está de acordo com a observação experimental mostrada no primeiro vídeo desta série. O fato de se poder alcançar temperaturas abaixo de 0 graus Celsius sem que ocorra congelamento através da adição de cloreto de sódio tem uma aplicação importante. Em países frios, no inverno, é comum colocar cloreto de sódio sobre a superfície de ruas e estradas. Isso evita a formação de gelo, cuja presença é muito perigosa para a condução de veículos. Consideremos agora uma solução com cerca de 5% de cloreto de sódio em água a uma temperatura inicial aproximada de 25 graus Celsius. Mantendo a composição constante, vamos reduzir gradativamente a temperatura. Essa solução se encontra em fase líquida até o momento em que o ponto vermelho alcança a linha verde. Nessa condição, inicia-se a formação de fase sólida, ou seja, estabelecem-se as condições para um equilíbrio sólido-líquido. A composição da fase líquida é representada pelo ponto vermelho. A composição da fase sólida é representada pelo ponto verde. Observe que a fração mássica de cloreto de sódio no ponto verde é igual a 0, ou seja, a fase sólida contém apenas água. O segmento de reta vermelho entre esses dois pontos é chamado de linha de amarração. Uma linha de amarração conecta a composição de fases em equilíbrio. Nessa condição em que se inicia a formação de fase sólida, sua quantidade é pequena, ou seja, a maior parte da massa do sistema se encontraria na fase líquida. Prosseguindo com a redução de temperatura, o ponto vermelho se desloca para o interior da região bifásica. Na condição em que o ponto vermelho se encontra agora, o sistema tem duas fases, cujas composições se encontram nas extremidades da linha de amarração, identificadas pelos pontos verde e rosa. O ponto verde representa a fase sólida constituída por água pura, e o ponto rosa indica a composição da fase líquida. Voltemos agora à condição inicial de 5% de cloreto de sódio em água a temperatura de 25 graus Celsius, mas vamos agora simular um processo em que adicionamos sal à solução, mantendo a temperatura constante. Nesse processo, o ponto vermelho se desloca para a direita. Quando o ponto vermelho alcança a linha verde, a solução se torna saturada e inicia-se a precipitação de uma fase sólida, dessa vez constituída por cloreto de sódio puro, que é indicado pelo ponto rosa na extremidade direita da linha de amarração. Se adicionarmos mais cloreto de sódio ao sistema, o ponto vermelho, que representa a composição global do sistema, se desloca para a direita, para o interior da região bifásica. Aqui, por exemplo, um sistema cuja composição global é identificada pelo ponto vermelho se partirá em duas fases, uma fase líquida com a composição identificada pelo ponto verde e uma fase sólida de cloreto de sódio puro identificada pelo ponto rosa. As regiões com fundo verde e rosa a baixas temperaturas e altas concentrações de cloreto de sódio também têm duas fases. Considere agora o sistema cuja composição global é identificada pelo ponto vermelho dentro da região verde. Esse sistema se parte uma fase líquida identificada pelo ponto verde na extremidade esquerda da linha de amarração e uma fase sólida identificada pelo ponto rosa na extremidade direita da linha de amarração. A fase sólida contém cloreto de sódio e água em uma proporção estequiométrica bem definida, 2 moléculas de água para cada uma de cloreto de sódio, ou seja, cloreto de sódio diidratado. Um sistema cuja composição global é representado pelo ponto vermelho dentro da região rosa se parte em duas fases sólidas. Uma das fases sólidas consiste de cloreto de sódio diidratado, que é representado pelo ponto verde na extremidade esquerda da linha de amarração.
A outra fase sólida é constituída por cloreto de sódio puro e é representada pelo ponto rosa na extremidade direita da linha de amarração. O ponto vermelho foi deslocado agora para uma temperatura de menos 21,1 graus Celsius, com uma fração mássica de NaCl igual a 23,3%. Esse é o chamado ponto eutético. Ele se encontra na interseção de duas linhas de saturação. Uma delas é a linha que separa a solução líquida da região bifásica de solução líquida mais gelo, e a outra é a que separa a região de solução líquida da região bifásica que contém solução líquida mais cloreto de sódio diidratado. Neste ponto, o sistema é trifásico. Ele tem uma solução líquida, gelo, que é uma fase de água pura sólida, e uma fase sólida de cloreto de sódio diidratado. Há ainda um ponto peritético no sistema, mas a sua discussão encontra-se além do objetivo desse vídeo. Muito obrigado por assistir a esse vídeo e um muito obrigado especial aos professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná que sugeriram o sistema água-cloreto de sódio como um tópico a ser abordado no canal UThermo. Se você ainda não é assinante do canal, aproveite para assiná-lo agora e siga a nossa página no Facebook. Vemo-nos no próximo vídeo do canal UThermo.